Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando no Evangelho de João e chegamos no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. E nesta oração, ele ora por 3 tipos de pessoas. Primeiro, ele ora pelo seu ministério, e depois ele ora também pelos seus discípulos, e por fim ora por todos os cristãos de todos os tempos. Hoje nós vamos fazer a leitura, então, Jesus orando pelos seus discípulos, do capítulo 6 ao versículo 19, que diz assim: Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles as receberam verdadeiramente, e reconheceram então que saí de ti, e creram que tu me enviastes. E por eles é que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, o nome que me destes, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Temos aqui então Jesus orando pelos seus discípulos. Jesus, ele manifestara o nome do Pai aos discípulos. O nome, nas Escrituras, significa a pessoa, também os seus atributos e também o seu caráter. Por isso, para Deus, é muito importante o nome da pessoa. Nós vemos aqui Cristo afirmando claramente a verdadeira natureza do Pai. Os discípulos foram dados do mundo ao Filho, foram separados do grande número de descrentes da humanidade e colocados à parte para pertencer a Cristo. Pertenciam ao Pai por eleição antes que o mundo existisse, e se tornaram de Cristo pelo dom do Pai e por compra do sangue. E ele diz: eles têm guardado tua palavra, diz o Senhor. Apesar de todas as falhas e fraquezas, ele dá crédito aos discípulos como tendo crido e obedecido o seu ensino. Nenhuma palavra contra o seu povo, nenhuma alusão ao que tinham feito ou estavam a ponto de fazer, como abandoná-lo. O Salvador representara seu Pai perfeitamente. Ele explicou aos discípulos que ele não falava nem agia por sua própria autoridade, mas somente como o Pai o instruía. Então, eles creram que o Pai enviara o Filho. Além disto, Cristo não deu origem à sua própria missão. Ele veio em obediência à vontade do Pai. Foi o servo perfeito de Jeová. Além disso, Cristo, ele é o sumo sacerdote. Por isso ele roga ao Pai pelos seus discípulos, mas não pelo mundo.
Com isso, não devemos pensar que Cristo nunca rogou pelo mundo. Na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui, contudo, no versículo 9, ele estava orando como aquele que representava os crentes perante o trono de Deus. Ali, a sua oração somente pode ser pelos seus. A união perfeita entre o Pai e o Filho se mostra aqui no versículo 10. Nenhum ser mortal poderia dizer essas palavras honestamente. Talvez pudéssemos dizer a Deus: todas as minhas coisas são tuas, mas jamais dizer as tuas coisas são minhas. É porque o Filho está em igualdade com o Pai, então ele sim pode falar assim. Nesses versículos, Jesus apresenta o seu rebanho, pobre, tímido, vestindo os cordeiros com uma capa de muitas cores, declara: neles eu sou glorificado. Outra vez, então, o Senhor Jesus antecipou a sua volta ao céu, e ele orou como se estivesse ido. Atente para o título Pai Santo. Santo significa alguém infinitamente exaltado. Pai indica alguém intimamente próximo. A oração de Jesus para que eles sejam um se refere à unidade do caráter cristão. Como o Pai e o Filho são um em semelhança moral, assim os cristãos deveriam ser unidos neste mesmo aspecto, o de serem semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso, o cristão, o pequeno Cristo que pensa, que age e sente como Jesus. Quando ele estava com os discípulos, o Salvador guardava-os no nome do Pai, isto é, pelo poder e autoridade do nome do Pai. Nenhum deles se perdeu, ele disse, exceto o filho da perdição, isto é, Judas. Mas isso não significava que Judas era um daqueles que foram entregues ao Filho pelo Pai, ou que ele era um cristão genuíno. A sentença significa isso: os que me destes tenho guardado, e nenhum deles é perdido. Mas o filho da perdição se perdeu, porque a Escritura se cumpria. O título "O Filho da Perdição" significa que Judas foi consignado à ruína ou à condenação eterna. Judas não era obrigado a trair Cristo para cumprir a profecia, mas ele escolheu trair o Salvador. Ao agir assim, então a Escritura foi cumprida. O Senhor explicou por que estava orando na presença dos seus discípulos. Era como se ele tivesse dito: essas intercessões que eu nunca cessarei de fazer no céu perante Deus. Mas agora eu faço no mundo, perante vocês, para que vocês possam entender mais distintamente como eu vou estar ocupado ali, ao promover o seu bem-estar, para que vocês possam ser feitos, então, participantes em grande medida da minha alegria. No versículo 14, o Senhor deu a palavra de Deus aos discípulos e eles receberam. Como resultado, o mundo virou-se contra eles e os odiou. Eles tinham as características do Senhor Jesus e por isso o mundo os desprezou. Eles não se encaixavam no esquema das coisas desse mundo. Assim é o verdadeiro cristão que tem o caráter de Cristo imprimido em sua vida. O Senhor não orou ao Pai que levasse os cristãos ao lar celestial imediatamente. Eles devem ficar aqui a fim de crescer em graça e testemunhar de Cristo. Mas a oração de Cristo foi que eles pudessem ser guardados do mal. Não escapismos, mas preservados. Os cristãos não são do mundo, como também Cristo não era. Devemos lembrar-nos disso quando formos tentados a participar de alguma diversão mundana ou entrar em associações mundanas em que o nome de Jesus não seja bem-vindo. Santificar significa colocar à parte, diz o versículo 17. Significa reservar. A
palavra de Deus tem um efeito santificador nos cristãos. Ao lermos a palavra, ao obedecer a palavra, os cristãos são reservados, como vasos apropriados para o uso do Mestre. E é exatamente isso que o Senhor Jesus desejava aqui. Ele queria um povo colocado à parte para Deus, separado do mundo e útil para Deus. Ele fala: a tua palavra é verdade. Ele não disse como tantas pessoas fazem hoje: a sua palavra contém a verdade. Não, ele diz: a tua palavra é a verdade. O Pai enviou o Senhor Jesus ao mundo a fim de revelar o caráter de Deus aos homens. Enquanto o Senhor orava, ele reconheceu que voltaria logo ao céu. Mas gerações futuras precisariam de algum testemunho acerca de Deus. E essa obra deveria ser feita por cristãos, por meio do poder do Espírito Santo. Naturalmente, os cristãos nunca poderão representar Deus tão perfeitamente como Cristo fez, porque nunca conseguirão ser iguais a Deus. Mas apesar disso, os cristãos estão aqui a fim de apresentar Deus no mundo, e por isso que Jesus os enviou ao mundo. Versículo 19, para concluir: santificar não significa necessariamente tornar-se santo. Jesus é santo quanto ao seu caráter pessoal. A ideia é que o Senhor se colocou à parte para a obra do seu Pai e enviou a fazer, pois a sua morte sacrificial. Pode também significar que ele se colocou à parte ao tornar seu lugar fora do mundo e entrar então para a glória de Deus. Sua santificação é um modelo e o poder para a nossa santificação. Devemos também nós nos colocar à parte no mundo e encontrar a nossa porção com o Senhor, buscando glorificá-lo por meio da palavra, conhecendo, obedecendo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus e nos separando do mundo, das coisas que podem contaminar a nossa vida cristã. Que Deus abençoe você e que essa oração intercessória de Jesus por nós, os seus discípulos, se complete plenamente em cada um daqueles que se chamam cristãos. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!